com o pessoal foi... o pessoal deve ter percebido já que o livro foi para Por uma editora. Por uma editora sim, mesmo. Verdade. Eu ia falar sobre isso, acabei esquecendo. Bom, como eu expliquei até então, todos os livros colaborativos aí de coautoria, antologia literária que eu publiquei até hoje, foi tudo por conta própria, né? Justamente por aquele motivo. Eram temas que não tinha por aí. Era sempre os mesmos temas. Na época da pandemia, era só isolamento, não sei o quê, né? Não tinha, assim, uma diversidade temática. E eu queria fazer essas coisas sobre cultura brasileira, decidi começar. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu redigi o romance, né? Tinha lá ele revisado e tal. Apresentei também o texto revisado para alguns amigos de confiança para fazer a leitura, né? A primeira leitura como leitor beta, né? Um deles foi o André, que tá aqui comigo, né? No programa. Né? O Kelvin também, que tá aí comentando, também foi um leitor beta. A Rebeca também, que eu já mencionei ela aqui antes, também foi uma leitora beta, né? Então, vários amigos, uns 3 a 5 amigos ali que eu selecionei de confiança, que fizeram essa primeira leitura para me dar um feedback ali. E aí, nesse período, já tava com o livro pronto, tinha tentado criar algumas capas e tal, mas aí, nessa época, eu já estava bastante atarefado com outras questões, né? De trabalho e tal, né? Eu tive mais um filho, né? Então, mais tempo pra você educar o seu filho e tal. E aí, tava um pouco difícil de eu fazer a publicação por conta própria, né? Porque, para você publicar um livro, como eu disse, né? Você consegue fazer de forma independente. Mas para você fazer um trabalho bem feito, toma tempo, né? Não só essa parte de editoração, diagramação, revisão, né? Não só isso, mas também a parte de marketing, tá? É muito importante essa parte. Porque hoje em dia tá democratizado, né? Como gostam de falar do termo, né? Você coloca na Amazon, como eu disse, usa o clube de autores. Então tem muito livro entrando em circulação. Mas a questão é você fazer chegar no público, né? Você fazer com que o seu livro seja interessante, né? Para o público e tal. Então, esse termo, democratização. Eu também não, por isso que eu usei a merda. Então, aí por conta disso, eu decidi deixar por um tempo engavetado o texto, até que eu tivesse um pouco mais de tempo para dedicar nisso, né? Se eu fosse fazer de forma independente. Nesse meio tempo, eu conheci essa editora, que é a editora Ópera, que está aqui na capa do livro, né? Tá bem pequenininha aqui embaixo, mas dá pra ver, né? A Ópera, que é uma editora de menor porte, ali de Araraquara, tá? Como que eu conheci ela? Tem um amigo meu lá do Sul, um abraço pra ele estiver acompanhando aí. Ele publicou um livro de terror que eu li, tinha na Amazon esse livro dele. Ele retirou era só e-book, ele retirou da Amazon para publicar com essa editora, né? E o processo de seleção de texto, de seleção de originais, como a gente chama no meio de editoras, né? Dessa editora aí, era o mesmo de sempre, o padrão. Você manda o texto pra editora, e aí o pessoal lá vai avaliar, ver se eles têm interesse em entrar junto na publicação ou não, né? Isso até nas grandes editoras é assim. Se você enviar, por exemplo, para Asis da Literatura, para Intrínseca, qualquer editora aí que existe, a Arqueiro e por aí vai, eles vão fazer essa análise comercial também para ver se é viável ou não eles publicarem o seu livro. No caso da Ópera, é a mesma coisa. Esse meu amigo mandou lá esse texto que já tinha na Amazon como e-book para eles selecionaram, e aí foi publicado e ele me contou a experiência, como foi. Eu também adquiri o livro dele, gostei muito do acabamento, né, da qualidade da impressão, enfim, né, achei muito bem feito, né, isso é uma coisa que, como eu disse, eu sou bem chato, questão de diagramação e tal, como eu trabalho com isso, é uma coisa que me chamou a atenção, por ser uma editora de menor porte. E eles têm também uma parte de marketing, participam de feiras literárias e tal, achei bacana. E eles fazem também essa parte de criação gráfica, né, a parte de criação de capa, tem imagens também dentro do livro, algumas ilustrações que eles incluíram. Achei muito bacana, muito bem feito. E aí, eu senti confiança neles e decidi encaminhar o meu texto para apreciação lá. E aí eles gostaram do texto, leram e tal, e tiveram interesse em publicar o livro, né, o romance Bode Expiatório. Então, eu decidi, como eu não estava tendo tempo de fazer por conta própria, essa foi uma editora que eu achei que era da minha confiança e decidi fazer com eles, entendeu? Uhum. Agora é importante abrir um parêntese aqui. Existem vantagens e desvantagens de você fazer por meio de editoras, né? Seja elas de pequeno porte ou enormes aí, ou de forma independente. De forma independente, vou falar assim brevemente, né? De forma independente, você tem controle total sobre o projeto, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Se você for não tiver noção nenhuma, por exemplo, de design, você cria uma capa mais ou menos lá, acha que é legal e põe, né? Tanto é que eu falei que tem alguns caras que eu acompanho no YouTube, né? De temas de simbolismo e tal.
que eles têm livros no Clube de Autores, livros muito bons, mas as capas são horrorosas. Mas porque não tem essa curadoria de um cara de editora pra dar um toque, né? Então, esse assim, pode ser tanto vantagem como desvantagem, você fazer por conta própria por conta disso daí, né? Além disso, outra vantagem é a questão de você não precisar fazer um grande investimento. Você coloca nessas plataformas de on-demand, né, sob demanda, e vai vendendo conforme impressão, os caras imprimem e vai. Né? Você não precisa investir um dinheiro em cima ali para você adquirir 1000 exemplares e depois ficar revendendo por conta própria, entende? Então, se você não tem um dinheiro para poder investir no seu projeto literário, isso também é uma forma, né? E a maioria das pessoas não tem esse dinheiro para investir, né? Porque realmente é o valor alto de você fazer um trabalho aí, né, literário que envolve gráfico e tal, né? Então, realmente é alto. Então, essa é mais uma vantagem. Que mais? Aí, as desvantagens. Aí, como eu já disse, a parte de marketing. Se você não entende da parte de diagramação de capa, você vai fazer uma coisa que não é legal, né? Até mesmo comercialmente. Porque por mais que literatura é uma coisa que a gente goste bastante, a gente consuma e produza, é um comércio também, né? Então, tem que ter também um traquejo com isso, né? Se você faz um livro muito bom, mas que tem um título ruim ou uma capa horrorosa, é difícil você impactar uma pessoa, um potencial leitor, né? Mesmo que a pessoa... Você sabe que aquela pessoa vai gostar do seu texto, mas às vezes ela fica avessa ao livro por conta da capa, né? É aquele ditado, né? Não julga o livro pela capa. Mas todo mundo julga, né? Com certeza. Então, assim, não tem como fugir disso, né? Então, tem essa questão aí, né? Essa questão gráfica, tal, se você não tem um domínio, você acaba se prejudicando e prejudicando o seu livro. E também a questão de marketing, eu já comentei por cima, né? Se você não tem uma editora por trás te ajudando, você vai ter que fazer por conta própria, né? Você vai ter que fazer lá um marketing digital, um impulsionamento, ou se você não sabe fazer nada disso, vai ter que contratar alguma agência, alguém que faça isso. Então, é independente, né? É você com seu livro e toca a vida. Agora, se você faz por meio de uma editora, seja ela grande, pequena, e não importa o tamanho, aí, da mesma forma, tem as vantagens e desvantagens. A vantagem acaba sendo o contrário um do outro, né? A vantagem é que, por mais que você vai ter ali que investir um dinheiro, né? Pra ter uma tiragem mínima, eles vão te dar um suporte ali, né? Eles vão te ajudar na parte de marketing, né? Pelo menos deve ser assim. Eu sei que muita gente vai ouvir o que eu tô falando e vai até comentar aí, falar assim, mas eu já publiquei um livro com a editora X, eu coloquei um dinheirão e os caras não fizeram nada pra me ajudar, não divulgaram, não colocaram o evento, não sei o quê. Realmente acontece muito isso, né? Mas não são todas, né? Tem editoras como essa, como a Ópera aí, que eles são dedicados. Então, assim, quando a editora é correta, faz o trabalho certinho, ela vai sim te ajudar nessa parte de marketing, né? Seja divulgando nas suas redes sociais, que são enormes, seja colocando seu livro em exposição em eventos, né? Fazendo participação com você em lives, enfim. Ela vai te ajudar nessa parte de marketing. Daí, desvantagem, é o contrário que eu falei do outro, né? Dinheiro, né? Se você tem que ter dinheiro para investir, porque assim, embora você tenha o seu texto selecionado lá para publicação, eles acham bacana o seu livro, acham que tem potencial, existem gradações nisso, né? Nesse acreditar no seu livro. Existem autores que já são consagrados, que eles bancam tudo, né? Autores que já têm livros publicados aí, que eles confiam de olhos fechados. O cara apresenta o original lá, eles leem, beleza, vamos publicar aí 10 mil de tiragem e vamos colocar o dinheiro, que a gente sabe que vai ter o retorno. Entendeu? Agora o Zezinho e o Glaucio lá, que eles nem sabem quem é, eles podem até gostar do livro, mas eles não vão confiar 100% que vai ser comercial, né? Então eles podem colocar parte do dinheiro só e outra parte você tem que completar para ter a tiragem mínima, né? Ou às vezes eles estão muito... Às vezes é um tema muito específico, como eu falei aquela hora, né? Ou um gênero muito específico que não é tão comercial, eles acham assim, olha, é uma coisa de nicho, dá pra tentar abocanhar esse nicho, mas o cara vai ter que colocar um dinheiro a mais aí. Aí a pessoa acaba bancando quase a parte gráfica inteira, né? Porque, assim, embora eles tenham interesse em que o livro da pessoa componha essa parte ali da editora que não tem tantos livros publicados, ainda assim, não dá pra usar muito dinheiro porque eles não acreditam no retorno, entende? Uhum. Então, tem essa gradação aí. Tem uns que eles bancam, outros a pessoa tem que bancar metade, banca tudo. Então, tem que investir, né? Você vai fazer por meio de editora? Infelizmente, tem que ter essa parte aí, ter o dinheiro para poder investir, para ter uma tiragem mínima. E aí, geralmente, dessa tiragem inicial aí, parte a própria editora que vende e parte vai para o autor e ele vende boca a boca também, revende aí para poder recuperar um pouco do dinheiro, né? Geralmente é assim que funciona quando você faz com as editoras, tá? Acho que ficou claro, né, a explicação. Sim. Que você acha. E, pô, eu gostava da outra capa.
Achava bonito. Eu também preferia a outra, né? Mas é a questão comercial, né? É. Era muito... Como posso dizer? Muito cult, né? Já ia falar, era muito cult. Mas